Você está estudando as artérias femorais profundo e superficial, mas ainda tem dificuldade em lembrar qual que fica na coxa e qual que desce para a perna? Ainda confunde quadril com bacia? Bem-vindo ao OPA, Ortopedia para Alunos. Aqui você aprende de um jeito simples e que te ajuda para a prova e para a vida. Galera, antes de começar então, eu vou pedir para vocês curtirem, se inscreverem no canal e compartilhar com quem precisa saber de anatomia do quadril, inervação e vascularização, certo? Então a gente vai começar falando de vascularização. Primeiro a gente tem que saber das artérias do quadril e da coxa, né? Então a gente vai voltar lá na aorta, lá no abdômen, bifurcando em ilíaca comum, né? Direita e esquerda, e a ilíaca ainda se bifurca em interna e externa. A artéria ilíaca interna vai gerar algumas artérias, assim como a ilíaca externa vai gerar outras artérias. De modo geral, a gente pode falar que a ilíaca interna fica na pelve e a ilíaca externa vai em direção ao membro inferior. Então vamos lá, a artéria ilíaca interna, ela vai dar o ramo que chama artéria glútea superior. E essa artéria glútea superior, olha aqui na imagem, né, ela vai suprir os glúteos médio e mínimo, né? Ela é muito importante na lesão do anel pélvico. Então quando a gente faz um trauma, faz uma lesão do anel pélvico que tem uma abertura, ela pode estar em risco, né? E até 10% dos casos, aí 10, 20% dos casos, ela pode se romper e faz um sangramento super rápido e muito perigoso, certo? Como a gente já tem uma artéria glútea superior, a gente vai ter uma artéria glútea inferior, que supre o glúteo máximo. Então ela desce e vai lá para trás para o glúteo máximo, que é o principal extensor do quadril, né? Que é o músculo do bumbum, certo? A artéria obturatória é uma artéria pequenininha que vai vascularizar a cabeça femoral através do ligamento redondo. Mas se você assistiu a aula anterior sobre ossos do quadril e ligamentos, a gente vai ver que o ligamento redondo é um ligamento que tem uma importância pequena na nutrição da cabeça femoral, certo? Então tá bom. Quando a gente fala de ilíaca interna, são essas três artérias importantes para a gente no quadril. A gente tem a glútea superior, glútea inferior e a obturatória. Ok? Quando a gente fala da ilíaca externa, que essa artéria vai sair pelo canal inguinal ali, vai virar artéria femoral, né? Ela vai cruzar o ligamento inguinal e vai virar a artéria femoral comum, né? E a artéria femoral comum vai andar um pouquinho na coxa, na raiz da coxa, e vai se dividir em duas: a artéria femoral profunda e a artéria femoral superficial. A artéria femoral profunda, ela vai fazer uma alça e vai dar irrigação de toda a coxa. Então ela vai ficar na coxa, ela vai irrigar quadríceps, enfim, né, adutores, ela vai fazer uma vascularização proximal no membro inferior, só na coxa. Já a artéria femoral superficial, ela continua e desce lá para a perna. E ela vai passar no hiato dos adutores, né, que é o canal de Hunter, ali próximo ao joelho, e vai para trás do joelho, onde quando ela passa esse ligamento, ela passa a se chamar artéria poplítea, e aí segue com os restantes das aulas que a gente já falou dessa artéria, né? Então, quando a gente fala de artéria femoral profunda, é a artéria que fica na coxa. Quando a gente fala de superficial, é a artéria que segue para a perna. Isso é muito importante, certo? Ok. Mas tem um grande detalhe no fêmur. O fêmur proximal é uma região de vascularização um pouco delicada, porque a cabeça recebe sangue vindo retrogradamente. O que é isso? Vem da frente para trás. Então o sangue ele desce pela femoral comum, ele vai vir pelos ramos circunflexos da profunda e vai dar duas arterinhas, a medial e a lateral. Essas duas artérias, elas vão irrigar toda a parte proximal do fêmur, e elas vão entrar pela região metafisária, né, que é a região intertrocantérica. Então a medial vai fazer uma irrigação, né, mais por trás, e a lateral vai fazer uma irrigação mais pela frente. E elas vão se encontrar e vão fazer toda a irrigação dessa parte do fêmur proximal. Ali, elas vão começar a fazer um monte de anastomose para fazer um anel na base do colo, que é extracapsular, né, fora da cápsula articular, e esse anel vai emitir mais raminhos para dentro da cápsula e fazer outro anel que é intracapsular, né? Na ortopedia a gente dá nome para esses anéis, né? Esse anel extracapsular e o intracapsular. Esses anéis são muito importantes. Então, as artérias, ramos da medial e da lateral, fazem anastomose, fazem um anel extracapsular, que é o anel de Whitbreast, e aí elas sobem pelos ramos cervicais, né? Pelo colo e cervicis,
são palavras intercambiáveis, mas a gente usa mais colo, e elas fazem um anel intracapsular, e aí ele vai dar ramos para vascularizar a cabeça. Então, se a gente pensar, se eu fizer uma fratura do colo, eu interrompo a vascularização da cabeça. Ah, mas não tem artéria do ligamento redondo? Mas lembra que eu falei para vocês? Ligamento redondo, a artéria que passa nele, ela não contribui muito para a vascularização. Então, a gente vai contar basicamente com essas artérias, né, que são ramos da femoral profunda, o ramo circunflexo, que vai dar a artéria medial, e a artéria lateral, circunflexa medial e circunflexa lateral, certo? Então, é muito delicada essa vascularização do fêmur proximal. E o que acontece se eu interromper essa vascularização para a cabeça do fêmur? Por exemplo, se eu fizer uma fratura do colo femoral. Quando eu interrompo a vascularização, a cabeça tem chance de necrose avascular, que é uma necrose por falta de sangue. Então, por isso que a gente tenta fazer a cirurgia de fratura de colo do fêmur o mais rápido possível, né? E em alguns casos, nem se a gente fizer muito rápido vai dar certo. E aí a gente vai optar por substituições articulares, que são as próteses de quadril, certo? Mas e a região intertrocantérica, pertrocantérica, transtrocantérica? Essa região ela é altamente, ricamente vascularizada pelos ramos principais das artérias. Então é uma região que sangra bem e ela tem um alto potencial de regeneração óssea. Então é uma região que a gente consegue fazer colar de novo, consolidar de novo, certo? Então quem está em risco durante uma fratura no fêmur proximal é o colo e a cabeça, ok? Artéria, tranquilo, né? Vamos para nervos, então, do quadril e da coxa. A gente vai ter que dividir em alguns nervos aí. Então, a gente tem um nervo obturatório, né? Que ele vai sair ali pelo canal obturatório, pelo forame obturatório, e ele vai fazer a inervação sensitiva do quadril. Então, ele vai sentir o quadril, a cápsula articular do quadril, né? E ele vai fazer toda a motricidade dos adutores. Então, adutor curto, longo e magno vão ser inervados pelo nervo obturatório. Já o nervo femoral, que está passando mais pela frente, né, ele passa ali junto com a artéria femoral, ele vai fazer a inervação de todo o quadríceps, né, então ele vai fazer a extensão do joelho, e o nervo femoral acaba inervando também o ilho psoas, que vai fazer a flexão do quadril. O psoas ele tem uma inervação um pouquinho diferente, porque ele é um músculo muito proximal, que é muito comprido, mas a gente pode colocar na conta do femoral aí essa inervação mais distal, tá? O ciático já é o maior nervo que está passando ali, mas está passando atrás do quadril, e ele vai inervar todos os flexores do joelho, né, e os extensores do quadril, né? Diga-se de passagem, o extensor do quadril a gente está falando de bíceps, semimembranáceo, semitendíneo, e os nervos glúteos, que a gente vai dividir em dois também, como eram as artérias, o superior e o inferior. O superior vai junto com as artérias fazer a inervação do glúteo médio e do glúteo mínimo, que são abdutores do quadril. Então o médio e o mínimo eles estão lá no trocânter maior, se inserindo lá para fazer a abdução no quadril, tá? E o inferior vai junto com a artéria glútea inferior, né, lá para fazer a inervação do glúteo máximo, que é um extensor do quadril, certo? Então se a gente pensar, o obturatório vai fazer a função de adução do quadril, né, de fechar as pernas no quadril, de trazer o joelho para próximo da linha média. O femoral vai fazer a extensão do joelho, flexão do quadril, então ele vai trazer o joelho para cima, né? O ciático vai fazer o contrário, vai fletir o joelho e vai estender o quadril, né? E os glúteos vão fazer essa abdução do quadril, ok? Certo. Se você gostou até agora, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa saber esse assunto aí, jogo rápido de inervação e vascularização do quadril, certo? Vamos fazer um resuminho? Então, em resumo, a vascularização do quadril vem de dentro e de fora da pelve, lembra? Né? A ilíaca interna dá dois raminhos basicamente, a glútea e a obturatória. Então, a artéria glútea ainda se divide em inferior e superior, e a obturatória desce como obturatória mesmo. Então, a obturatória vai dar lá pro nosso ligamento redondo, e a glútea superior vai pro glúteo médio, glúteo mínimo, e inferior vai para o glúteo máximo, certo? Ilíaca externa. A ilíaca externa ela vai dar as femorais, né? Então a ilíaca externa vai passar ali pelo ligamento inguinal e virou femoral. Vai dar a femoral profunda, que fica na coxa, que vai fazer a vascularização de toda a coxa, e a femoral superficial, que vai fazer a vascularização da perna,
certo? É uma artéria que vai caminhar, vai lá, passar no canal de Hunter, que é o canal dos adutores, vai para trás do joelho, vira poplítea, e aí depois ela se divide em tibial anterior, tronco tibial, enfim, ok? A inervação, ela segue em paralelo com a vascularização, né? E os nervos obturatórios seguem com a artéria obturatória, né? O nervo obturatório vai fazer a parte sensitiva da articulação do quadril, né? Os glúteos vão inervar glúteo médio, glúteo mínimo e glúteo máximo. O femoral vai inervar tudo, porque como ele está passando atrás, vai inervar isquiotibiais. Então a gente vai ter o semitendíneo, o semimembranáceo e o bíceps femoral, né? E o femoral vai inervar o quadríceps, que está à frente. Então o femoral sai à frente, então ele vai inervar o quadríceps, certo? Tem muito mais artérias e nervos, tá? Mas eu estou aqui exemplificando os principais que são importantes para deixar, né, tudo nutrido, sem entrar em muitos detalhes, e também para conseguir mexer o quadril inteiro, né, que no caso dos nervos, ok? Lembrar que a rede que sobe o colo femoral é extremamente delicada, né, e ela vem de forma retrógrada, essa vascularização. Então lembra que a artéria femoral profunda faz a circunflexa, aí ramo posterior ou medial, ramo anterior ou lateral, elas fazem anastomoses, vão lá na base do colo, faz o anel extracapsular, as artérias retinaculares ascendentes, faz o anel intracapsular e as arterinhas que vão lá para a cabeça femoral. Então é muito delicada essa vascularização. E lembra que a vascularização do fêmur vem de longe para perto, retrógrada, certo? Vamos fazer umas perguntas? Mas primeiro, se você está gostando, lembra, curte, se inscreve no canal e compartilha. Vamos lá. Qual artéria do quadril e da pelve estão em risco em uma lesão do anel pélvico? Lembra que eu falei para vocês que é a artéria glútea superior. Ela, em até 10, alguns livros 20% dos casos, pode ser fonte de sangramento muito rápido nas lesões do anel pélvico, não abre, né, o anel pélvico. Beleza. Qual o nervo que faz a motricidade do glúteo máximo? O glúteo máximo, ele está lá para trás. Opa, glúteo deve ser vascularizado pela artéria glútea, mas ele está para trás, então deve ser inferior. E nervo tem que ser inferior também. Então o glúteo inferior que faz a inervação, né, garante a motricidade do glúteo máximo. Por que a circulação do fêmur proximal é tão especial? Porque ela é retrógrada, delicada, e ela está em risco nas fraturas do colo e da cabeça femoral. Que se você faz grandes desvios da fratura, né, se um fragmento perde muito contato com o outro, você interrompe o fluxo sanguíneo e esse fêmur acaba morrendo, acaba fazendo uma necrose avascular, uma morte por falta de sangue, certo? Tranquilo? Tem bastante nome, mas é só prestar atenção que vai numa boa. Se você gostou, curte, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa saber de anatomia do quadril e inervação e revascularização. Abraço!